É, pai, 20 anos, hein? É uma vida. E passa um filme na nossa cabeça quando a gente começa a querer lembrar disso tudo. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para te contar um pouquinho dessa história que começou em 1986, quando Deus uniu a sua vida e a da minha mãe com o propósito de abençoar muitas e muitas pessoas. Foi assim que tudo começou. Dez anos depois, em 1996, o pastor Antônio, líder da Igreja Nova Vida em Maricá, que ficava a 60 quilômetros da nossa casa, vem a falecer. E esse fato, que aparentemente não tinha nada a ver com a nossa família, mudou completamente a nossa história. Nós passamos uns dias muito difíceis na igreja. Morreu o pastor Antônio e uma semana vinha um pastor pregar. Outra semana vinha outro pastor pregar. E muita gente saindo da igreja, a igreja morta. E eu, muito triste, um belo dia, e veio o pastor Silvio e veio a senhora dele, a irmã Carminha. Nós viemos aqui com o bispo, a dona Elza, a esposa do bispo, a minha esposa. Naquela mesma noite o bispo nos apresentou para a igreja, né, como os futuros pastores da igreja, eu e minha esposa, e nós ainda não éramos ordenados a pastor, porque o bispo dizia sempre para a gente: olha, vocês não são pastores, mas a gente tinha uma atividade muito grande na igreja, a gente servia a igreja, a gente fazia visitas, dava aula para os adolescentes, ajudava na organização do culto, mas o dia que for necessário vocês serão ordenados. E agora chegou o momento, né? E nós vamos ordenar você. E aí o bispo nos ordenou, fez a unção, fez um culto de bom sucesso, e nós já havíamos ali em janeiro de 96, nós estávamos assumindo a igreja, dando continuidade, né, aos cultos e ao trabalho nessa igreja. A minha ordenação foi no dia 24 de janeiro de 1996. Mas nós já estávamos desde fevereiro já vindo aqui, assumindo a igreja, fazendo os trabalhos, né, a partir de janeiro. O meu início do pastoreio do pastor Silvio foi uma continuação, porque a gente já frequentava a igreja, eu sempre acompanhando a minha mulher, sabe? Porque quando ela for para o céu, ela vai me arrastar, porque eu não tenho predicados lá em cima não, sabe? Mas então, ela já frequentava a igreja, eu fui com ela e nós gostamos imensamente da pessoa dele. Desde jovem, ele conseguiu cativar a simpatia de todos os irmãos da igreja. Foi por isso, foi aí que começou. Tremer com sua voz.
Quantas e quantas e quantas foram as viagens que a gente fez. São muitas histórias, muitos momentos difíceis, mas também muito alegres em família. Muitas risadas, muitas brigas e muitas sonecas que a gente tirou no banco de trás daquele carro. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão. Então, durante 5 anos, eu fiquei trabalhando, morando no Rio, trabalhando no Rio, eu e a minha esposa, e sendo pastor aqui em Maricá. Saía da igreja, não tinha essa via dupla. Era um engarrafamento horrível. E ele ia, chegava de madrugada em casa para trabalhar. Foi uma luta muito grande, mas ele venceu. A nossa igreja era pequenininha. E ele, com a boa vontade dele e com a ajuda de Deus, reconstruiu essa igreja maravilhosa. E eu sou muito grata porque eles permaneceram ali, não se desanimaram e ficaram, passaram por tudo, mas com a ajuda de Deus. Graças a Deus, nunca estivemos sozinhos nessa jornada. E Deus tem trazido pessoas maravilhosas para auxiliar no cumprimento do seu chamado. Você lembra quando começou o Ministério de Música na nossa igreja? Dá uma olhada nessa foto. Ele fala que as pessoas não estavam conseguindo tocar a música que ele queria cantar. Aí ele perguntou, alguém sabe tocar? Ele disse que eu levantei o dedo e falei que sabia. Eu jamais faria isso. Uma pessoa lá que estava tocando que me viu e perguntou, Denise, qual o tom da música? Aí eu fui falar. Aí ele, Denise, tá aí? Então vem cá ajudar. Aí eu levantei, morrendo de vergonha, e fui ajudar. E estou até hoje com ele. Existem pessoas que são como anjos em nossas vidas. Verdadeiros amigos que estão ao nosso lado nos momentos difíceis e nos alegres também. O que falar dessa família aqui, por exemplo? Minha história com o pastor Silvio começou quando eu cheguei na igreja com 8 anos de idade, ali com a minha mãe, com a minha irmã, ainda bem novinha. E ali nós fomos muito amparadas por ele, pela sua família, por aquela igreja. E ali nós começamos a nossa caminhada com Deus. Foi algo muito especial. Eles são muito especiais para nós. A minha história começou, eu tinha 2 anos, eu era bem pequenininha. A minha mãe entrou na igreja no ano de 96. Eu aceitei Jesus poucos meses antes dele chegar na igreja. Então foi realmente o início da minha caminhada, né? E foi assim um aprendizado, eu comecei a aprender com ele mesmo todas as coisas, passo a passo, não engatinhar, aprender a andar com Jesus. A minha motivação para continuar permanecer caminhando ali naquele ministério é o amor que eu tenho pela igreja, pelo pastor, pela família do pastor, que são muito especiais para mim, justamente porque ele me conduziu desde o início, né? Então é um respeito, é uma admiração, é amor verdadeiro de não só de líder, mas como se fosse uma pessoa da minha família que me ajudou na minha caminhada. Os caminhos de Deus são realmente imprevisíveis. Logo no início da nossa caminhada, chegou um cara na igreja muito louco e muito divertido também, com quem nós demos muitas e muitas risadas. Quem diria que tantos anos depois, ele voltaria a fazer parte da nossa história de uma forma tão especial como hoje. O que falar desse casal aqui, pai? O pastor Silvio teve muita paciência comigo. A Carminha também, porque muitas perguntas, muitas dúvidas, né? Que eu tinha na época de perguntar para ele várias coisas, até coisas bobas, mas é coisa que a gente às vezes tem e sempre muito bem atendidos. Isso me bateu assim muito no coração. Isso é uma referência da Nova Vida, é esse atendimento, essa recepção. Para mim foi muito importante, para minha família foi muito importante. E naquele momento que eu estava muito quebrado, né? Porque o pastor Silvio, ele conseguiu mostrar para mim quem é o rei. E eu fui para Maricá como rei, com a minha família, né? E ali eu detonei minha família. Mas assim, e ele me mostrou quem é o rei. E eu conheci esse rei e ele realmente... Então isso me marcou muito. A sabedoria do pastor Silvio com as famílias, com as pessoas. O pastor Silvio, para mim, é uma pessoa assim, extremamente fantástica. Porque com aquele amor que ele tem, a sabedoria dele, a mansidão, foi graças a ele, através de Deus, claro, que levou a gente a permanecer com Deus até hoje.
que ali perto do Ribeiro, em frente à igreja, por várias vezes eu parava com o meu carro ali pertinho e olhava para dentro da igreja e sempre via o pastor Silvio lá dentro. E uma vez eu querendo fugir disso, que a minha esposa levou nessa outra igreja, eu falei assim, não, essa igreja eu não quero, eu quero outra igreja, até para ver se ela desistia ou não. E um dia eu parei lá na porta, estava muito sujo, eu trabalho com marcenaria. Então o pastor Silvio, com a Denise, com uma outra senhora, que eu esqueço muito o nome dela, uma lourinha, que também é antiga na igreja, e eu fui lá perguntar os horários do culto. E o pastor Silvio foi bem claro, olha, é domingo, tal hora, 9 horas, eu vou estar esperando a tua família aqui. E quando eu cheguei lá, justamente ele estava na porta. E dali por diante eu fiquei apaixonado pelo pastor Silvio. Né? Às vezes alguns crentes vão ouvir eu falando, eu vou falar, não, eu sou apaixonado por Jesus, por Deus. Mas pastor Silvio, a Carminha, a Nanda e o Júnior foram referência para a minha vida. É isso, eu amo, de paixão, a família. E com a imensa sabedoria, aquela mansidão dele, aquele amor que ele tem, ele conquistou imediatamente o coração de Zé Carlos e a gente passou aí a igreja e dali, graças a Deus, nunca mais saímos. O pastor Silvio, que eu digo, foi me apresentando esse Jesus, porque quando eu cheguei na igreja eu ainda fumava, eu ainda bebia algumas coisinhas por trás. E esse Jesus ele foi apresentando para mim que é o Jesus bom, o Jesus que me queria, mesmo fumando, mesmo bebendo. E uma vez eu perguntei ele assim, falei assim, pastor, eu vou abandonar a igreja. Aí, por quê? Porque eu fumo ainda. Aí ele falou assim, tem alguém que te incomoda com isso? Aí eu falei, não, ninguém aqui nunca me incomodou com isso. Nunca ninguém me incomodou aqui, os irmãos, ninguém. Mas é uma coisa dentro de mim. Então você espera que o Espírito Santo... Aí foi assim que ele respondeu, eu lembro como se fosse hoje. Espera que o Espírito Santo ele vai chegar ao ponto que você vai parar de fumar, você fica tranquilo sobre isso. Mas não deixe de vir à igreja, só não fuma aqui dentro. Tá bom. Então foi isso aí, a sabedoria muito grande do pastor Silvio. Que logo assim que eu cheguei na igreja, o pastor Silvio ele cantou Alvo Mais Que a Neve, naquela época, né? Tocava esse louvor bonito. Que assim, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se decida. E isso marcou muito a minha vida também, porque eu queria chegar a esse alvo, né? Mais que a neve. Confessarmos e seguirmos na tua luz, não somente. Muitas vidas se renderam a Cristo ao longo desses anos. O que falar dos nossos encontros para o batismo, que sempre aconteciam lá na casa das irmãs e lá com o irmão Wilson, pegado de um cafezinho com bolinho de laranja e pão de queijo, que proporcionaram muitos momentos especiais para a nossa vida. O batismo aqui em casa, antigamente eu era muito esperta, eu fazia muitas coisas. Agora eu falo, Dona Maria, vamos pedir ajuda a Deus e vamos fazer da mesma maneira, porque Deus vai nos ajudar. E realmente Deus nos ajuda. Fazemos tudo direitinho e dá tudo certo. Mas é um prazer ver aqui cheio de gente, e as lá sempre faz prepara com a Maria, que é nossa irmã também da igreja, prepara um cafezinho com os bolinhos, e nós ficamos felizes de estar ajudando, colaborando. Então, isso é o prazer maior que nós temos.
olha a foto do terreno da igreja. Em 2003, Deus nos deu mais essa grande vitória. E é aqui que começa a ser escrito os próximos passos do nosso futuro. Mas essa história, não sou eu que vou contar, não. Vai ser você, pai. É um projeto ousado, é um projeto muito grande, mas essa igreja sempre foi uma igreja abençoada, sempre uma igreja que trabalhou muito e desde que começou sempre crescendo, sempre construindo, sempre buscando coisas maiores e Deus sempre abençoando essa igreja. Nova Vida em Maricá, este sábado, a primeira Regional Fest, em comemoração aos 20 anos de Nova Vida em Maricá. Muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos, muito mais do que sonhamos, esperamos. Nosso Deus é poderoso pra fazer, oh, nosso Deus é poderoso pra fazer. Muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos, muito mais do que sonhamos. Nós fizemos muito trabalho, muita dedicação e eu agradeço a Deus pelas bênçãos que Ele me deu, mas também pelas vidas das pessoas que Ele colocou ao nosso lado aqui, me ajudando. E Joelzinho, que é um guerreiro, eu louvo a Deus. Você pode aplaudir o Joelzinho? É o homem que vale por 1000. Esse está em todas e dirige caminhão que não tem motor. Acontece que antes da gente ir para esse novo espaço, Deus resolveu abrir um parênteses na nossa história, para que a gente pudesse receber as novas pessoas, fundamentar a igreja, estar firmado no alicerce forte. Ele deu uma nova direção da gente ampliar o espaço onde nós já estávamos. Foi um momento de muitas lutas, mas também de muitos milagres, onde a gente pôde viver de maneira intensa o real significado de viver pela fé. Eu lembro da igreja pequena, era só onde tem as pilastras, né? E era tudo bem pequenininho. Lá atrás não tinha aquele espaço todo, era um espaço aberto. Tinha uma mesinha onde é a cantina. As salinhas eram praticamente no mesmo lugar. Tinha uns balancinhos na frente da salinha. Então surge aí uma outra ideia, né? De aumentarmos esse espaço. Ao invés de nós partirmos direto para o terreno, vamos fazer uma ampliação dessa igreja, primeiro, para que a gente tenha condições de acomodar as pessoas. Aqui muita gente ficava assistindo o culto, olhando das janelas, dia de domingo, pessoas ficavam do lado de fora, no sol, às vezes sentado no sol, para ouvir o culto, o banheiro pequeno, as acomodações muito pequenas. Então nós tivemos a ideia de aumentarmos o espaço. E aí chegamos onde vocês estão vendo hoje, né? Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Tudo isso foi apenas o treinamento para tudo aquilo que Deus tem reservado para a vida de vocês. E nós estamos aqui, continuando a escrever essa linda história de Deus com as pessoas maravilhosas que o Senhor tem acrescentado à nossa vida. Eu digo a ele o que ele está cansado de saber, que pelos frutos se conhece a árvore. Ele já deu excelentes frutos. Então, o Júnior, em pouco, é um professor de teologia. E a Nanda é a nossa pastorinha. Precisa mais? Isso diz tudo. O que eu tenho a dizer é que eu os amo demais. É isso. Não tem coisa que eu possa falar além disso. É que eu os amo demais. Eles sabem por quê, todos eles, a família toda. A minha motivação em continuar, em permanecer naquela igreja, sob a submissão do pastor Silvio, sobre a liderança do pastor, é como eu vejo na vida dele, na vida dessa família, o amor de Deus, né? O amor que eles têm com a obra
e realmente a vida que eles têm com Deus. E a gente se espelha e quer também seguir juntinho ali com eles. As minhas expectativas para os próximos anos é que a igreja continue crescendo em graça, crescendo em sabedoria, com a ajuda do Espírito Santo, do Senhor, para guiar e que a igreja continue prosperando, como tem prosperado. O que eu digo para o pastor Silvio é o seguinte: eu tenho certeza, eu não tenho dúvida hoje, que é um homem enviado por Deus, não só para mim, para Maricá. Para Maricá. Eu vivi o começo dessa vinda dele para cá e eu te digo, pessoal, ele passou muito aperto para estar aqui nessa igreja. Isso eu digo porque eu vivi isso. Porque não é fácil para ninguém ficar em nada por 20 anos. São 20 anos, é mais tempo do que eu tenho de vida, sabe? E eles continuaram ali, firme, batalhando, porque toda igreja sempre vai ter problemas, afinal a igreja é composta de homens e ninguém é perfeito, sabe? Mas eles continuaram ali, firmes, sempre batalhando por nós, sabe? Se importando conosco. Bom, a palavra que eu tenho para dizer para o pastor Silvio, para a Carminha, para a Fernanda, para o Júnior, é que eu amo demais. E assim, a coisa que eu mais fico feliz é de ver o caminho do Júnior e da Fernanda onde estão até agora. Eu sei que vão vir outros pastores, estão para ser levantados outros pastores, mas na minha vida ele vai ser o único, porque foi ele que me trouxe a vida para Deus. Na verdade é essa, ele me trouxe a vida, porque é uma pessoa muito especial, amoroso, gentil. Não existe, para mim, existem pessoas maravilhosas, mas ele para mim é especial. Mas eu quero te pedir, nunca seguir pelos seus olhos, continue assim, seguindo pela sua fé, vocês dois, sabe? Continue seguindo pela sua fé, porque o trabalho de vocês dá muito mais frutos do que vocês imaginam. Pastor, estou aqui para desejar toda sorte de bênçãos para a vida do senhor, para a sua família, que Deus te dê força para continuar por mais 20 anos. E sou muito grato, te avisar e confirmar aí que eu sou muito grato por fazer parte desse ministério, na família da fé. Um beijo. Oi, pastor Silvio, Carminha, uma honra para mim participar desse momento de homenagem a vocês. Vocês que nos inspiram tanto a continuar, a prosseguir com essa fé inabalável, que foi o que fez vocês permanecerem todo esse tempo. 20 anos, eu sei que ainda vem muito mais de surpresas do Pai para vocês, para os seus filhos e para os seus netos. Estamos juntos, como meu marido fala, e que venham ainda muitos anos pela frente. É, pai, é, mãe, que aventura! Estamos empolgados para continuar a viver tudo isso que Deus tem reservado para nós. Isso foi só o começo. E que o Espírito Santo continue sendo o autor dessa história. E pela fé, nós já podemos ver, ó Deus, eu já posso me ver no púlpito desta igreja, pregando a Tua palavra, com essa igreja cheia, com um som maravilhoso, com os anjos adorando conosco, glorificando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. E que a igreja que crê, a igreja de Jesus, possa aplaudir ao Senhor com alegria. Aleluia! Glória a Deus! Quero estar contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais, só sei que eu quero ir. Sopra em mim, sopra em mim vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, diga bem alto, sopra em mim. Sobre mim o teu querer, sopra sobre mim o teu querer, leva-me na nuvem da unção. Eu quero
quero estar contigo até chegar ao lugar da tua habitação, só pra em